Você conhece a história da Páscoa? Não. Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante: que a gente deve amar os outros igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava: acordem, 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 acordem. É importante que vocês oravam, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam: sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou o seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia
vai voltar. Como esperar o alívio, a melhora, o progresso, sem acreditar em si, sem se esforçar? O sofrimento, o problema, a necessidade requer esforço, e é esse esforço que torna você mais forte por agregar a si as qualidades da resistência. As dificuldades, seja quais forem, cedem terreno quando aceita se revolta. Até mesmo o sofrimento some quando você entende o seu significado. Use a sua força interior sempre e sempre. Nunca se sinta um injustiçado, um infeliz só porque tem dificuldades. Quem tudo entende, nada sofre. Poder da evangelização nesse vídeo, né, Elisa? Muito bem feito. As crianças, todas elas trabalhando o significado do nosso Mestre Jesus, dessa crucificação, né, que não foi crucificado, né? Boa noite a todos, mais uma vez, bem-vindos a essa casa, nesse sábado da Aleluia, comemorado todos os religiões, na nossa religião e em todas as religiões. Que possamos aprender o significado do dia de hoje, o significado do dia de ontem e o significado do dia de amanhã. Que tenhamos sempre Jesus, nosso mestre maior, entre nós em todos os nossos momentos. E assim, elevando o pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso mestre maior, nosso orientador espiritual, aos nossos irmãos espirituais, nossos protetores dessa casa que já prepararam o ambiente para esse trabalho. Vamos agradecer a tudo que nos foi dado. Agradecer pelo dia de hoje, pela semana que tivemos, pelo dia que ainda vem. Que saiamos aqui um pouco mais orientados quanto à nossa existência nesse planeta Terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ofensas, à medida que perdoarmos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregue às tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente de praticá-los, pois são teu reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E com essa prece nós iniciamos o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Continuamos nossos recados de sempre, de todo sábado, falando da nossa evangelização. Tia Corina, todas as sextas-feiras, às 19h, às 20h30. Infância e juventude. Grupo Mãos Fraternas visita pessoas acamadas, todas as segundas-feiras, a partir das 16h30. Fone para contato 997732215 com a Joselene, 991215169 com a Nilza. Quem estiver com interesse de participar do grupo, é só entrar em contato com a Joselene ou com a Nilza, que será bem recebido. Março Lilás, mês de prevenção do câncer de colo do útero. Saiba como prevenir essa condição. Vacinar-se contra o HPV, usar preservativos em todas as relações sexuais e realizar o exame preventivo periodicamente. Hoje, penúltimo dia, mas ainda estamos na campanha.
Exposição doutrinária do próximo sábado, o livro Jesus no Lar, Chico Xavier, Espírito Néio Lúcio, lição 7, o maior servidor. É a continuação que o Júnior e as Ângelas estão neste livro. E hoje nós temos nosso companheiro Sérgio Cabete, lá do Orlando Pereira Gomes, né? Com o tema Conflito, lição 136 do livro Pão Nosso, Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Sérgio, o tempo é teu, por favor. Boa noite a todos, presentes, e também aos nossos irmãos da internet. Hoje vamos falar sobre conflito. É um tema mais do que atual, é um tema que nos traz a reflexão, ainda mais da época que estamos vivendo, onde temos guerras, desentendimentos, várias correntes, cada um proclamando para si a verdade. E não é bem por aí que a gente consegue resolver as coisas. Então, conflito de Chico Emmanuel, mas eu gostaria de fazer primeiro um parêntese sobre Chico Emmanuel. Essa dupla tem estado na Terra em missão por várias ocasiões, encarnados e desencarnados. Desde Paulo Estevão, na época da doutrina da codificação, com a equipe fazendo parte no descobrimento do Brasil, como José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, e mais atualmente como Chico Emmanuel. Por que esse parêntese? Para a gente ver que não é obra do acaso, e sim missão. Eles tinham que trazer todo o esclarecimento a nós, e nessa última encarnação de Chico, na linguagem nossa, na linguagem do nosso tempo, para que não restasse mais dúvida sobre a espiritualidade e a doutrina espírita. E nós vamos ver uma coisa que eu gostaria que vocês se atentassem. Que ele, Emmanuel, quando ele fala com Chico nas psicografias, a gente começa a entender a história do próprio Emmanuel e Chico. É como ele tivesse, é como não, é ele contando a sua própria história. Emmanuel contando a sua própria história na caminhada com o Chico. Então vamos lá, conflito. Acho então que este em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É uma reflexão de Emmanuel. E lembremos que nesse, porém, ele também ressalta: todos somos devedores, até eu. Isso em 1959, uma afirmação de Emmanuel. Então a gente pode imaginar que quando ele dita isso a Chico, conflito, ele está falando de si mesmo. Ele sofreu muito conflito. Mas apesar de tudo, o bom senso, a lógica, a razão
fez ele optar por Cristo e abriu mão de todo o seu legado até então. E nós vamos ver que muitas vezes nós fazemos isso conosco mesmo. Quando nós nos deparamos com problemas, com desafios, dificuldades, a primeira coisa que nós fazemos: será que é comigo? Obrigado. Então Paulo se deparou com grandes conflitos naquela época, já assumindo a missão de levar a palavra até as aldeias, as vilas. E mais ainda, quando os discípulos o procuravam ou escreviam a ele, relatando o problema íntimo de cada um, o conflito íntimo de cada um. E Paulo não poderia titubear. Ele tinha que dar respostas. Ele tinha que chamar a responsabilidade dos discípulos, porque com a morte de Jesus, os discípulos queriam debandar, acharam que perdeu o sentido de tudo aquilo. E Paulo, pelo contrário, começa a escrever as suas cartas. Então, o conflito dele é o nosso próprio conflito. E mais ainda, nos dias de hoje. O que nós costumamos fazer é culpar o próximo. Não, foi ele que me atacou, foi ele que me ofendeu, ele não me entendeu, ele interpretou errado. Então é fácil a gente atribuir ao outro a nossa própria responsabilidade. Mas o problema está dentro de nós. Isso porque nós somos ainda imperfeitos. Estamos aqui espiando, expurgando as nossas imperfeições, nosso orgulho, nossa vaidade. E nos amarramos, colocamos essa bola em nossos pés, porque não queremos largar certos princípios ou a vergonha de assumir os próprios erros. E acabamos nos atrasando, complicando ainda mais a nossa própria expiação. E quando assim o fazemos, nós geramos em nós mesmos a negatividade. Atraímos irmãozinhos por sintonia da negatividade que estamos passando, que estamos vivendo. Por quê? O semelhante atrai o semelhante. O orgulhoso, o vaidoso, aquele que não assume a responsabilidade. Então, nenhum problema interno acaba envolvendo muito mais gente, muito mais necessitados. E esse campo magnético que se forma, se expande. Se a gente for imaginar o que é um campo de batalha, uma cidade sendo destruída, se a gente pudesse ver ou parar um pouco e imaginar um campo magnético que se forma em cima dela, nós veríamos almas deformadas,
seria o próprio Apocalipse. Mas a gente não quer ver isso. A gente vira as costas. Porque o problema não é meu, é do outro lado do mundo. Mas alguém disse: como eu posso ser feliz se o meu vizinho não é? Então, onde está a felicidade? Dentro dessa reflexão, nós temos que ter a consciência de quem somos, olhar para dentro de nós. E nós vamos ver que hoje a nossa aura deve estar assim um cinza mais clarinho, mas já foi bem escura. Já aprontamos, matamos, até em nome de Cristo. Fizemos parte da cruzada, achando que estávamos certos, e matamos em nome de Cristo. Então, o nosso passado, se formos relembrar, nos condenará. Mas Deus, Pai de amor e bondade, nos oferece a bênção do oblívio, do esquecimento. Para quê? Para que tenhamos oportunidade de acertar, rever as nossas posições, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, para nos melhorarmos. Então Ele nos dá o alívio, o oblívio. Mas, muitas vezes, nós caímos em depressão profunda, com sérias doenças psicológicas, que depois acabam se transformando em doenças físicas e também doenças espirituais, porque passa para o karma nosso. Com a nossa força da mente mal usada, esses pensamentos, essa negatividade, ela provoca chagas no nosso perispírito. E se a gente não resolver, não combater, levaremos para a próxima encarnação. É a lei da justiça, da causa e efeito. Ninguém escapa. E pela condição meritória de cada um de nós, é por aí sim que nós seremos avaliados. E para onde iremos? E com quem iremos? Qual será o grupo que participaremos? Mas, como Deus é Pai, Ele nos oferece remédios. Alguns podemos fazer por conta própria, e deveria ser um hábito, como fé. Mas a primeira fé é a fé em si mesmo. Como poderemos ter fé em Deus se nós não temos fé em nós? Que nós podemos, que nós vamos aceitar o desafio, nós vamos lutar e nós poderemos vencer. Tendo fé em si, aí sim teremos fé em Deus. Não podemos terceirizar a fé. Depois tem a oração. Mas como a própria palavra diz, orar com ação.
só orar é vazio, é cair no vazio. Palavras que se perdem ao vento, mas quando oramos e agimos, e dentro do bem, tem força. Água fluidificada. Água fluidificada é um remédio. Tem um poder muito antes utilizado do Egito por várias religiões e seitas, com nomes diferentes. Água benta, água fluidificada, água santa, energética e uma série de outros nomes, mas não deixa de ser a água fluidificada, aquela que nós fazemos em oração, pedindo à espiritualidade o remédio do nosso físico, do nosso psíquico e do nosso espírito, nas 3 esferas. Todos esses remédios podemos fazer em casa. Mas a maior força de tudo, Evangelho no lar. Poxa vida, a gente dedicar um dia da semana, 15 minutos, meia hora no máximo, lendo em voz uma leitura edificante, curta. Está aí o livro Pão Nosso, tantos livros do Chico Xavier, que é uma página. Quando lemos em voz, a espiritualidade traz irmãos que ainda estão apegados à matéria, não escutam outros espíritos. Precisam ainda escutar a voz do encarnado. Então lhes trazem esses irmãos. Vamos ter medo? Não. Ao término do Evangelho no lar, a espiritualidade assegura, limpa e fluidifica o ambiente. Eu aproveito para perguntar a todos: nós não tomamos banho? Trocamos de roupa? Por quê? Para nos mantermos limpos. Lavamos as nossas casas, passamos, esfregamos, usamos sabão para deixá-las limpas. E espiritualmente, o que nós fazemos para o nosso corpo? Será que lavar é o suficiente? Tomarmos banho? Ou uma oração? E a nossa casa? Como que nós fazemos para espargir boas energias, retirar negatividades que porventura pode haver, trazer a paz, a segurança no lar? É através do Evangelho. Ou dessa, se não querem ler o Evangelho, dessa leiturinha do Pão Nosso ou de qualquer outro livro de Chico. Vocês não sabem o poder que tem. E são coisas que podemos fazer nós mesmos. Mas vamos dizer que o assunto é mais delicado, um pouquinho mais sério. Tem a casa espírita. Essa casa de amor, de abnegação, que traz o acolhimento fraterno e os passes. O passe nada mais é do que a infusão direta da espiritualidade em conjunto com as energias dos encarnados, dos passistas, proporcionando
no remédio, vamos dizer, 6 cc de glicose diretamente na veia. Para quê? Para que a gente adquira energia, forças, para continuar a lutar, perseverar, não esmorecer. Mas vamos dizer que nós nos deixamos abater muito, caímos e estamos sobre um processo obsessivo. A casa oferece a desobsessão. Mas o que é a desobsessão? É o momento sublime do perdão entre obsessor e obsediado. Nada é obra do acaso. Tudo tem uma finalidade e sempre para o bem. Então, a desobsessão, não precisamos ter medo. Não precisamos achar que, eu não preciso, eu não pego obsessor. Eu tenho um escudo magnético do Superman e não sofro o processo obsessivo. Cuidado, o orgulho baixa o escudo e propicia o ataque. Nós, trabalhadores, sabemos bem o que é isso. Somos os mais atacados. Por quê? Nos colocamos de frente. Estou aqui, eu, tantos outros, um sábado, dedicando o nosso tempo a uma boa causa, de trazer um pouco de esclarecimento, antes para nós mesmos, para trazer o tema, para formar o tema, eu tive que estudar. Não teria profundidade, não teria sentido, seriam palavras vazias, que vocês, na hora, iam perceber, ele não se preparou, veio aqui de alegre, e não é assim. Então, antes, é para nós mesmos a palestra, o tema, e também não é obra do acaso. Então, tenhamos esses remédios em mente, aquilo que podemos fazer por nós mesmos. Não terceirizemos. Dentro do conflito, eu gosto também de ressaltar um dos maiores problemas que nós temos hoje em dia, que é o conflito de gerações. Os pais dizem, não consigo conversar com meus filhos. Os filhos, meus pais não me entendem. Acho que ninguém passa por isso. Pai e mãe, filhos, avós. Dentro do que nós aprendemos com a espiritualidade, eles nos ensinam o seguinte: se você está conversando com alguém, expondo até um ponto de vista a alguém, e o outro não está entendendo, mude a forma de se expressar. Jovens, se nós não temos a mesma velocidade de raciocínio do que vocês, né? O famoso 2x, né? Aperta o zap lá para andar mais rápido o vídeo. Saibam que nós processamos num 1x. Então tenham paciência os mais velhos. E nós, mais velhos, vamos tentar ter o diálogo com vocês, mas de uma forma mais amena, mais sincera, mais curta,
porque o jovem não gosta de coisa comprida. Um vídeo de 4 minutos é longo, né? É um pouco, né? 1,5 está ótimo. E se bobear, você aperta 2x. Então, nós temos que ter consciência disso. Devemos ser mais curtos, mais objetivos, tá? Para que esse conflito de gerações e tantos outros conflitos que nós estamos vivendo hoje em dia cessem. Não tem motivo. Acredito que o ser humano já passou por tantas coisas, por tantos conflitos, e já tínhamos resolvido muita coisa. E o que nós podemos observar? Que hoje está retornando as velhas coisas, os velhos conflitos. Então vamos ter em mente que nós somos maiores do que os nossos próprios problemas. Nós temos todas as condições necessárias. Nós fomos dotados de inteligência, 2 braços, 2 pernas, para termos uma vida que possamos resolver todos os conflitos. Mas aí tem mais um adendo que a espiritualidade nos faz e nos fala. Ajudem-se. Quando por si só não conseguirmos não ser, ou vamos nos unir. Kardec disse isso. Instruí-vos e uni-vos. Então a união é a única forma da felicidade e do amor ser mantido entre nós. Afinal das contas, estamos todos no mesmo barco chamado Terra. Somos todos seres humanos, independente de religião, credo, raça, cor, sexo. Somos seres humanos, inteligentes. Nós estamos tendo uma aula com os animais, os cachorros, as aves. Tem os vídeos que eles estão mostrando como eles amam o ser humano. E nós? Ainda vemos gente amarrando cachorro na bicicleta e arrastando. Então, qual que é o mais irracional, o mais animal? Aquele que vem fiel aos nossos pés? Ou aquele que escorraça? E faz pior, faz com o outro ser humano. E a gente vê a banalidade que virou crime. Crime irracional. Não deveríamos permitir o crime, porque não tem o que garanta a ele. Ele é ilegal. Ele não está baseado nas leis de Deus, só de causa e efeito. E falar que ainda nós somos primários, que ainda não conhecemos muito, somos imperfeitos. Emmanuel diz: a doutrina espírita, trazidos os esclarecimentos necessários. Nós temos aí 400 e tantas obras de Emmanuel,
tantas obras de Bezerra de Menezes, tantas obras do médico lá, como é que é? Do Renato Pereira. Não, tem um outro. Eurípides, também, e tantos outros, que exatamente veio para trazer o esclarecimento. E Emmanuel diz, a partir dessa data, quer dizer, 1959, todos somos responsáveis e ninguém mais vai poder alegar o desconhecimento, não só das leis do homem, como as leis de Deus. E não confundam 10 mandamentos com as leis de Deus. Tá? Eu até sugeri que cada um de vocês procurasse as leis de Deus. Ler. Tem na internet. E nós vamos compreender quão perfeita é a lei, quer dizer, as leis de Deus, e nós vamos compreender porque Paulo, Emmanuel, Chico, Kardec e tantos outros optaram pela doutrina espírita, pela perfeição. Eu sou espírita pela lógica, pela perfeição das leis, pela seriedade com que trata os temas, com a clareza que nos ensina e não nos condena. Muito pelo contrário, nos ampara e estende a mão. E por fim, a frase de Emmanuel: o Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Então, ele está trazendo a bênção do oblívio para que não pese nas nossas consciências do que fizemos, para que tenhamos a bênção de acertarmos. Amanhã a gente comemora a Páscoa. Acabamos de comemorar, né, o sacrifício de Jesus. Eu não gosto de sacrifício, mas nós temos que ter em mente o sentido das coisas, o porquê. Se a gente não parar para refletir, para pensar, nós vamos crucificar de novo e vamos correr e pedir para sermos abençoados. E todo ano crucificamos e comemoramos. E Paulo disse, também somos hipócritas. Eu me vejo. É duro. Então vamos refletir no almoço de Páscoa, na ressurreição. Mas que ressurreição nós estamos nos referindo? A ressurreição da fé, da bênção, da oportunidade. É isso que eu peço a todos que reflitam. Parem antes, uns minutinhos, façam uma meditação rápida, 1 minuto.
para que não crucifiquemos mais. Boa noite a todos. Espero ter podido trazer até vocês um pouquinho da palavra de Paulo e Chico nessa noite. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Bom, Sérgio, nós que agradecemos você por ter nos trazido essa reflexão nesta noite, por ter preparado com tanto carinho o tema. É muito bom ter você aqui com a gente, tá? Eu quero agradecer em nome de todos e espero que logo tenhamos uma próxima aí. Então, tá bom. Então, vamos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. E como bem nosso irmão disse aqui, que nós possamos, amanhã, domingo de Páscoa, refletir bastante sobre a Páscoa, sobre a mensagem luminosa do Cristo, de nos mostrar, experienciar a dor que Ele experienciou, a solidão, e depois trazer para nós a mensagem maravilhosa da imortalidade da alma, né? Então, que todos nós possamos ter um domingo de Páscoa com muita paz, com muito amor no coração, muita fé e esperança em dias melhores, né? Agradecendo a Deus e rogando a Ele sempre a proteção. Obrigado, Senhor, por esta noite, pelas bênçãos que foram derramadas sobre nós, pela mensagem trazida, pela companhia de todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Gratidão, Pai. Agradecemos a Jesus por tudo que Ele fez por nós. Ah, Senhor, o Senhor trouxe para nós esse acalento e nós sabemos que o Senhor não precisava mais passar por isso, mas veio por tanto nos amar, veio trazer a mensagem de esperança, de consolo, de perdão. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado por nos amar tanto. E assim nós vamos agradecendo também aos benfeitores, trabalhadores desta casa, que aqui sempre estão dispostos a nos orientar, pedindo a eles que fluidifique as águas que estão sobre a mesa, para que, fazendo o uso dela, possamos sentir o seu benefício. E assim nós encerramos fazendo a oração do Pai Nosso que o nosso amado Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Vamos agora ao sorteio dos livros.